Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Que a paz do Senhor também esteja aí com você, na sua casa, onde você for assistir depois desse vídeo, amém? Curte aí, compartilha, comenta, tá? E se você tiver a oportunidade, venha nos fazer uma visita. Rua Francisco Luiz de Oliveira, número 321, Jardim Campos, Itaim Paulista, São Paulo, Brasil, América do Sul. Para não ter erro, né? Está localizado aqui, depois vai ganhando as nações aí para cumprir a promessa, amém? Isso aí. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 4 e verso de número 5. Minha versão é um pouquinho, irmãos, um pouquinho diferente, tá? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Esse é o tema. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ponto. Somente até aqui. Pode tomar assento. Esse tema, primeiro amor, um encontro com Deus, a gente já ouviu muito a respeito, até fora de temporada, quem em outras situações de ministrações, você já deve ter escutado a respeito da igreja que perdeu o primeiro amor. E estudando, logicamente, em casa, tentando entender essa situação, porque através da vida de João, Jesus ele é bem claro: arrependa-se e volte. Ele ainda traz um ponto de lembre-se aonde você caiu, ou seja, você tem consciência da onde você deu aquela vacilada. Olha aí, confirmação. É confirmação. Então, assim, quando ele fala desta forma, eu entendo que não cabe alguém chegar em você e falar assim: ó, você lembra, né? Não, é você mesmo que vai ter que lembrar onde que foi que você caiu. Porque a obra de Cristo, quando ele faz uma obra, quer seja ela regeneradora, quer seja ela uma obra transformadora, e principalmente uma obra de salvação, uma obra salvífica, a pessoa ela tem que ter consciência, ela tem que saber o que ela está fazendo, ela tem que ter noção daquilo ou da onde Deus está tirando ela e aonde Deus está colocando ela em um momento novo. Repare que quando João escreve o que Cristo fala para ele escrever para a igreja de Éfeso, ele diz: tenho contra você. Irmão, não é contra outra igreja. Contra outra igreja ele tinha outras situações, mas contra a igreja de Éfeso ele tinha algo. Você perdeu o primeiro amor. E aí fica ponto de interrogação, uma incógnita. Qual é a incógnita? Como que eu perdi o primeiro amor? Por quê? Porque às vezes a gente acha que ainda está vivendo o primeiro amor. Às vezes você acha que você, quer seja 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos na igreja, você acha que você ainda vive o primeiro amor. Mas é como nós sempre dizemos e entendemos: se vem um tema, ou como nós falamos aqui, se vem uma temporada dizendo primeiro amor, um encontro, então é porque alguém vacilou no meio do caminho e perdeu essa força, desanimou. Mas eu ainda estou firme. Mas você já não está mais como antes. E eu quero falar algumas coisas aqui rapidinho, não quero falar muito, até para não prejudicar os irmãos que vai vir depois de mim, né? Os irmãos eu já fui cobrado, irmãos. Mas eu aceito numa boa, é brincadeira. Paulo fundou a igreja de Éfeso, não a cidade de Éfeso. Paulo fundou a igreja de Éfeso em meados de 52 depois de Cristo. Jonas, por que ele fundou? Porque a história vai dizer, e até a própria Bíblia vai dizer, que Paulo saía para pregar nas sinagogas. Já havia lugares que era para ser usado como igreja, mas o que estava faltando para aquele povo era palavra. O que faltava para eles era conhecimento.
O que faltava para eles era Cristo. E como a gente fala aqui, o pastor mesmo fala, faltava Cristo na veia. E aí quem chega, irmãos? Paulo. Paulo chega em meados de 52 lá. Isso está registrado em Atos capítulo 18 e capítulo 19. Só que em Atos capítulo 19 ele chega e ele passa um período. E esse período, a partir do verso 1 até o verso de número 7 em Atos, capítulo de número 19, vai dizer que Paulo encontra alguns discípulos esse de João, o Batista. E Paulo pergunta para aqueles homens: em que batismo vocês receberam? E aí eles falam: a gente só conhece o de João, tem outro? Aí Paulo: vocês estão de brincadeira comigo, né? Falou: tem um batismo com o Espírito Santo, e eu não o conheço, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo, ao ouvir aquilo, põe a mão sobre a cabeça daqueles homens, e automaticamente, ou imediatamente, ou instantaneamente, todos aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Jonatas, o que é isso? O que é isso? Faz assim com a tua mão. Tem poder aí, irmão. Se você acredita no Deus de Paulo, nesse mesmo Deus, nesse mesmo Jesus, na tua mão tem poder, e esse poder é para tocar em alguém, e essa vida vai ser transformada. Paulo traz um batismo que para aqueles homens era um batismo novo. 12. Quando Paulo batiza esses 12 homens com imposição de mãos, verso 8 e verso 9 do capítulo 19, a Bíblia vai dizer que agora Paulo e esses 12 saem pregando nas igrejas. Bom, já viu aquele filme? Ou se você nunca viu, eu pelo menos nunca assisti, mas já ouvi muito. 13 homens e um segredo. 12 homens e alguma coisa, sei lá. Aqui é 13 homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Jonatas, o que é isso? Tem uma frase que diz: me diga com quem andas. Você está andando com quem? Você está andando com gente que é cheia do Espírito Santo? Então te prepara. Porque se essa pessoa do teu lado aí, da tua direita ou da tua esquerda, ela for cheia do Espírito Santo de Deus, porque eu acredito que você anda assim, com gente que é cheia do Espírito Santo, você pode ter certeza que por onde você andar, vão levantar o dedo e vai dizer: ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus, naquela igreja tem homem de Deus, naquela casa tem uma família que serve a Jesus de Nazaré. Paulo começa a andar com esses 12 homens, total de 13. Verso 8 e verso 9. A Bíblia vai dizer que a palavra que eles estão pregando está incomodando. Oxa, que loucura, irmão. Já viu isso? Alguém chega para pregar dentro da igreja, e na igreja a palavra é Jesus, está incomodando. Oh, meu Deus do céu. Os homens que começaram a ouvir começaram a ficar doidos. Irmãos, 3 meses Paulo prega todos os dias na sinagoga de Éfeso, e os homens começaram a rejeitar a palavra. Verso 10, ou verso 9 ainda, o finalzinho do 9, Paulo agora vai para a escola de Tirano e começa a pregar lá, 2 anos. Em Éfeso ele ficou 2 anos pregando ininterruptamente todos os dias a palavra de Deus. Isso é só para conhecimento. Verso 11 e verso 12 agora começa a dizer que Paulo, ou os aventais de Paulo e os seus lenços, eram levados até onde estavam os enfermos, e com o seu lenço e com o seu avental, aqueles homens eram curados. Paulo nem precisava estar presente, mas aquilo que pertencia a Paulo, irmão, era tanta unção naquele homem, que o lenço dele curava aonde passasse. Eita Deus! Aí eu quero trazer uma pergunta aqui, e não responde não, porque talvez você pode até ficar frustrado com a sua resposta. Qual é o nível de unção que você quer chegar? Porque assim, uma coisa, pastor, é o meu entendimento, se eu estiver errado, o senhor me corrige.
Uma coisa é eu estar lá e eu tocar. Outra coisa, isso estou dizendo humanamente sendo usado por Cristo. Eu não estou tirando o mérito de Cristo e colocando Paulo no altar. Não, estou falando de alguém que é usado por Cristo. Uma coisa é eu estar presente e falar, receba a cura. Outra coisa é eu nem estar lá. Mas um lenço, uma palavra, uma oração, sabe? Uma voz. Irmão, se tu nunca estava dentro da tua cozinha, se tu nunca esteve dentro do teu quarto, e do nada alguém falou alguma coisa e você ouviu uma voz que parecia a voz da pastora Priscila. Já, com certeza. Fica aqui, ó. Falou, você vai ver, você vai ouvir a minha voz e vai falar para tu orar. Porque a gente fala assim, ouvir a voz de Deus, mas qual é a voz de Deus? Que nível que você quer estar? O nível que você tem que estar é falar assim, eu vou orar por você daqui, e aonde você estiver, o milagre vai acontecer, e a pessoa do outro lado dizer, eu recebi, porque mesmo sem te ver, mesmo sem você me tocar, eu estou curado. São níveis. Paulo curava com os seus aventais. E o verso 13 até o verso 16 vai dizer que chegou uns camaradas, agora você conhece esse texto. Os filhos de Seva, mágicos, magos. Tem uma versão aqui, acho que é a minha, que vai falar, cadê? Eles eram exorcistas ambulantes. Você já assistiu o filme de exorcismo? Você é doido, sai fora. Obrigado, pastor, obrigado. A Dei já está rindo já. Irmão, não, sai, Deus me livre. Não, mas você sabe o que é, você sabe do que se trata. Os camaradas chegou e viu lá um povo se remexendo lá. Os demônios lá entrou e eles chegaram e falaram assim, em nome do Deus de Paulo. Sai agora. Lembra desse texto? Aí os demônios respondeu o quê? Oh, lembrei de alguém agora. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem são vocês? O que os demônios fizeram? Irmão, eles conseguiram expulsar, não da forma como eles gostariam. Os demônios saíram de quem estava sendo possuído e entraram aonde? Nos camaradas. Neles mesmo. Aí os homens que estavam tentando expulsar ficaram possuídos. Isso é só para conhecimento. Segura aí, vou profetizar nada para a tua vida não. Segura, pelo amor de Deus. Atos capítulo 19, do 17, versículo 17 ao versículo 20, vai dizer que agora a igreja de Éfeso, ou o povo de Éfeso, a cidade de Éfeso, ao ouvir, irmão, ao ouvir o que aconteceu com os filhos de Seva, irmão, imagina uma cidade inteira. A Bíblia vai dizer lá de Jonas, lá quando ele entra em Nínive, eram quase 120.000 habitantes. Jonas saiu pregando na cidade, certo? Mesmo que ele não queria, mas a palavra de Deus tinha que se cumprir. Toda aquela cidade se converteu, e o que estava para ser morte se tornou uma cidade agora de Éfeso. Ao ouvir, ao versículo 17, este fato, o fato dos filhos de Seva, chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, os seus erros, os seus pecados. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia
poderosamente. Agora eu trago aqui um resumo rapidinho. Ou seja, quando eles ouviram falar do que estava acontecendo lá em cima, um pouco mais para cima, com os filhos de Seva, eles entenderam que havia um Deus que era maior do que qualquer magia. Eles entenderam que havia um Deus que era maior do que para eles a deusa Diana. Eles entenderam que aonde eles estavam, a vida que eles levavam, a forma como eles estavam, era uma vida medíocre, era uma vida de pecado, era uma vida de ruína. Toda aquela cidade, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra que estava sendo pregada, começaram a anunciar os seus próprios pecados, se converteram dos seus maus caminhos e viram aquela terra sarada, e toda a cidade de Éfeso começou a servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho algo para a tua vida, meu querido. Eu tenho algo para a tua vida. Sabe o que é? Porque aqui estava sendo formada uma igreja, mas desde o início, aonde eu disse que eles não conheciam o Espírito Santo, mas Paulo chega, começa a pregar para eles e ensina o Espírito Santo e batiza. Está tendo uma igreja que está sendo formada na palavra e no batismo com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Está sendo uma igreja formada diariamente na palavra que fala de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Está sendo formada uma igreja que tem cura, tem milagre, tem libertação. Você pode dar glória a Deus por isso? Está sendo formada uma igreja aonde não fica a impureza, não fica a mentira, não fica o pecado. Está sendo formada uma igreja que reconhece os seus próprios erros, se converte, se arrepende e começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é o único Redentor e Salvador, e Ele é o único que pode transformar a sua vida. É o único. Da mesma forma, estava sendo formada uma igreja lá em Éfeso. Deus, Ele está formando pessoas aqui nesse ambiente também. Porque da mesma forma como todos os dias tinha palavra lá, tem palavra aqui. Da mesma forma como havia manifestação do Espírito Santo lá, tem manifestação do Espírito Santo no ambiente também. Da mesma forma como a presença de Cristo começou a tomar conta daquelas pessoas e eles começaram a cair em si, eu quero trazer algo para a tua vida. Vai começar nesse ambiente, se ainda não acontece, vai começar a acontecer. Você vai lembrar da onde você caiu e vai voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Aleluia. Agora, deixa eu virar minha folhinha aqui. Por volta do ano 60, uns aninhos para frente, até 62 mais ou menos, Paulo escreve a carta direcionada à igreja de Éfeso. Agora você pula para Efésios aí. Pega aí sua Bíblia, pula lá para Efésios. Estou tentando, só está o Peterson aqui da temporada. Eu estou tentando, hein, Peterson? Eu estou tentando. Efésios, abriu aí, achou Efésios um pouquinho mais para frente. Se você estava comigo em Atos 19, vai um pouquinho mais para frente, você acha Efésios. Se você estava em Apocalipse, volta, você vai achar Efésios. Vai para o final, capítulo 6. E aqui a gente vai começar a entender o primeiro amor. Capítulo 6, no finalzinho, do 10 ao 20, você conhece essa história. Ou você conhece esse texto, foi até temporada agora de quinta-feira. E está sendo temporada lá na salinha das crianças. Do verso 10 ao verso 20, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Só que tem um negócio aqui, irmãos, que quando eu li, eu reli, eu li de novo, eu falei, não é possível. O verso de número 12 você conhece. Porque a nossa luta não é contra o quê?
Calma aí, irmão, você está aqui? Você achou? Efésios, capítulo 6, verso 12. Você achou? Diga amém. Se não achou, diga escola dominical. Que bom. Vamos lá. 6, 12. Porque a nossa luta não é contra, mas é o quê? Vai, pode ir. Irmão, toda vez que Paulo escreve uma carta para uma igreja, ele não escreve de forma aleatória. Não escreve de forma aleatória. Ele escreve revelado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque alguma coisa está acontecendo naquela casa. Alguma coisa está acontecendo naquela igreja. É bonito, ele fala da armadura de Deus, capacete, couraça, espada, sapatos, escudo. Só que ele está dizendo para a igreja, a tua luta não é contra carne e sangue. Tipo assim, para de palhaçada, rapaz. Vocês estão brigando entre vocês, por quê? Pegou? A luta de vocês é contra as potestades espirituais. Então Paulo, ele reforça e redobra a atenção para aquela igreja, que para de picuinha, para de para. É o irmão. Para. Efésios. Para. Vocês têm que lutar na oração. Vocês têm que lutar no clamor, vocês têm que lutar na adoração, porque enquanto vocês estão fazendo tudo isso, vocês estão guerreando contra as hostes espirituais. Você quer ficar brigando com o irmão? Para com isso, rapaz. Ô Paulo, você está ficando doido, mano. Ele está falando, sabe o quê? Eu vou resumir tudo isso daqui em uma palavra: amor. Porque quando eu paro de brigar com o meu irmão, eu vou ter que amá-lo. Eu não gosto. É esse aí que você vai ter que abraçar mesmo. É que eu gosto mais, né? Você vai ter que abraçar aquele que você gosta menos. Por quê? Porque é onde a gente dá brecha, muitas das vezes, para essas lutas espirituais. E aí, irmão, no final das contas, a conta não fecha. A gente até falou isso daí na escola dominical, domingo agora. Porque no ambiente, para Deus poder trabalhar, tem que ter o quê? Aí se Deus, ele não está... Nossa, que culto frio, né? Tu não está amando o teu próximo, tu não está tendo comunhão com a tua igreja, tu não está tendo paz dentro de casa. Aí vem como? Como que a gente chega no ambiente? Aí, né? Eita! Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais. Irmão, você até... Mas espera aí. Para tu lutar primeiro, você tem que entender que você não tem que brigar com o teu irmão do teu direito ou do teu esquerda. Primeiro amor. Capítulo 6, do 1 ao 9, Paulo vai adverter, ou vai chamar a atenção agora, trazer uma advertência para os filhos serem obedientes aos... Irmão, os filhos não é só esses aqui não, viu? Eu ainda sou filho, tu ainda é filho, tu ainda é filho. Olha o William liga ali do lado, William. Tu ainda é filho, seja obediente aos seus pais, ou seja, eu vou ter que Vai, irmão, enche o peito aí. Eu vou ter que primeiro amor, a gente vai chegar lá para você entender. Agora do capítulo 5, do 21 ao 31, Paulo adverte as mulheres para serem sujeitas aos maridos e os maridos amarem as suas esposas. Paulo está advertindo o casal para ter amor. Você está entendendo aqui? Efésios 6, amar o próximo.
Efésios capítulo 5, os filhos amarem os pais. Efésios 5, o marido amar a esposa e a esposa vai ter que amar, porque essa sujeição aqui é amor, viu? É amar. Capítulo 4, versículo 25, olha que delícia. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmão, só aquela olhadinha rápida assim, ó. Olha aí para a direita e para a esquerda aí, vai. Tá vendo esse abençoado, essa abençoada aí? Essa lindeza de Jesus? Tu não tem para onde correr, tu vai ter que amar Ele. Tu vai ter que ter paz com Ele. Tu vai ter que ser verdadeiro com Ele. Tu vai ter que ter comunhão com Ele. Tem para onde correr? Segura. Capítulo 3, do 17 ao 19. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Jonatas, o que é isso? Sabe o amor de Cristo? Você vai ter que estar, ele pôs até uma palavrinha bonitinha aqui, você vai ter que estar alicerçado. Você sabe o que significa alicerçado? O alicerçado, ele vem do quê? Alicerce. Ou seja, por favor, pastor. Firmado no amor. Irmão, imagina que o amor está aqui. Eu vou ter que me firmar. O Cris não está aqui. Ô Eufrásio, vem cá, Eufrásio. Já que você está aqui, estreadinha. Pega leve, hein? Tu é forte. Ó, pega meu braço. Pega leve, hein? Vai arrancar meu braço não, puxa pra lá. Você pode até mexer, você pode até balançar, você pode até dar, mas eu estou alicerçado no amor de Jesus Cristo. Então pode vir porrada do diabo de um lado, pode vir seta dele do outro lado, mas eu estou alicerçado no amor de Cristo. E esse alicerce, meu querido, e eu creio que você já está entendendo, porque já tem mão levantada, e esse alicerce de Cristo, quando eu, Jonatas, estou firmado em Jesus Cristo, ele disse: isto é para que com todos os santos, pastor, agora é a tua vez, meu pastor, fica de pé, para que todos os santos possam entender que isso vai te levar, para que possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Porque se eu estou alicerçado, este santo aqui também vai estar alicerçado, o outro vai estar alicerçado, e toda a comunidade estarão em um corpo, porque assim vamos conhecer Cristo em sua plenitude. Oh glória, oh glória, oh glória. Pelo amor de Deus, irmão, só 30 segundos, 20, sei lá, dá glória a Deus aí, fala com Ele, fala com o papai, manda a glória para cima, porque agora, com o amor de Cristo, eu vou começar a entender o verdadeiro amor de Jesus Cristo, o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Capítulo 2 de Efésios.
Irmão, o livro de Efésios tem muitos versículos conhecidos, mas eu procurei frisar somente na parte que ele diz sobre o amor. O amor, a gratidão ou a comunhão. Capítulo 2, 19 ao 22, ele diz assim, ó: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, o próprio Cristo, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Jonatas, o que é isso? Ou como diz a Maitê, Jotanas. Jotanas. Paulo está dizendo que não é um que vai ser morada do Espírito. Ele diz: todos vocês estão sendo preparados e bem ajustados, para que juntos, não é sozinho, é juntos, é comunhão, é partir do pão, é graça, é unidade, é junto, é junto, é junto. O Espírito que está aqui está aí, o Espírito que está aí está aqui em cima, é todos juntos sendo edificados para serem morada do Espírito Santo de Deus. Juntinho, irmão, olha que delícia. Sabe? Não. Para. Pelo amor de Jesus Cristo. É junto. Jonatas, o que é junto? Cai em oração junto com alguém. Irmão, aí você... irmão, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. O que você quer? Irmão, minha vida, a sua vida. O que tem sua vida? Irmão, não vai para frente. Vai. Vem cá. Vamos fazer meia hora de joelho aqui para você ver. Vamos cair junto nesta oração. Mas eu já orei, mas agora você vai ser outro orando junto com você. Vai ter mais gente orando com você. Vai ter muito mais. Peraí, deixa eu mandar aqui no grupo da igreja aqui, ó, pessoal. Vamos levantar o clamor agora aqui, ó, pela irmã, porque está tendo dificuldade. É todo mundo junto. É sem vergonha. Quando eu digo sem vergonha, não é descaradice não, mas é sem receio, sem medo, sem ficar tímido, não, meu querido, porque a unidade de Cristo, ela vai habitar dentro de mim, ela vai habitar dentro de você, e ela vai sair para fora. Por quê? Porque a prática do primeiro amor é Cristo nos chamando de novo para tudo aquilo que você já fazia antes. Jonatas, por quê? Agora, irmão, eu falo, agora começa a pregar. Capítulo 1 de Efésios, verso de número 15. O tema diz: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Efésios capítulo 1, verso de número 15 diz: ó que Paulo escreveu para essa igreja, irmãos. Por isso, também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor. E segura esse ponto aqui. Por que a fé no Senhor? Porque Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, através da vida de João, ele fala: eu sei o quanto vocês têm sofrido a respeito do meu nome. Então Jesus e João ali, né, um ouvindo e o outro escrevendo, não está falando para qualquer um. Ele está falando para quem conhece a palavra. Ele está falando para quem
estudou, meditou, cantou, orou, pregou, jejuou, você tem sofrido alguma coisa pelo nome de Cristo. Efésios. Aí Paulo fala que ele ouviu a respeito da fé que eles têm no Senhor Jesus. E aqui vem o que Deus colocou no meu coração, o que Deus me iluminou em relação de abandonar o primeiro amor. Paulo completa, e eu também tenho visto o amor de vocês para com todos os outros. Ele não fala do amor de Cristo, ele fala do amor com o próximo. Jonatas, por quê? Porque eu estava até comentando antes com o Gabriel, 1 João. Eu amo esse texto de 1 João. Ele fala, se você diz que ama a Deus, que tu não vê, mas ao teu irmão, o teu próximo, que você vê, tu não ama, tu é mentiroso. Aí o texto de Apocalipse vai dizer, irmãos, e aqui eu fecho Efésios e agora eu corro para Apocalipse. Apocalipse 2, 3, vai dizer exatamente o que eu acabei de falar da fé no Senhor Jesus Cristo. Vocês têm perseverado e suportado provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Lembra que eu falei? Às vezes você está no ambiente, você está achando que você está bem. Às vezes você está recebendo aí dentro de casa, afronta do pai, do filho, não é do Espírito Santo não, do pai, do filho, da filha, da mulher, do marido. E você está, aí na oração você vai, tá vendo, Jesus? O que eu estou sofrendo? E Jesus está falando, estou vendo, você está aguentando até bem, né? Está firme. Oh, Jesus, estou indo todo dia lá, estou vendo. Aí o verso 4, eu gosto de falar essas coisas, né? O capítulo 2 chega, o versículo 4 chega, irmão. E Jesus falando, vocês fez tudo bonitinho até agora, mas eu tenho algo contra tu. Você abandonou o primeiro amor. Como assim o primeiro amor? Lembra do que Paulo escreveu? Você tinha amor pelo próximo. A igreja de Éfeso era uma igreja no começo, sabe o quê? Acolhedora. Era uma igreja parecida com a de Jerusalém, como a gente tem estudado na escola dominical. Ela aprendeu ali bonitinho, na base. Como diz o texto, aquilo que vocês ouviram dos profetas. Eles guardaram, irmão, a palavra no seu coração. Por quê? Porque o versículo 1, o versículo 2, vai dizer que Jesus diz para eles, eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês têm fazendo. Eu sei o tamanho do teu esforço. Eles estão tentando. Mais embaixo eles vão falar, João vai falar que eles expulsaram os mentirosos, os enganadores de dentro da igreja. Vocês lutaram contra os nicolaítas, queriam trazer prostituição para dentro da igreja. Os efésios, daqui não, sai daqui, está ficando doido? Irmão, eles estavam guerreando, mas com um propósito errado. Você está até lutando, você até ora, você até lê, você até jejua, mas está com um propósito errado. Jonatas, qual é o propósito? É voltar à prática do primeiro amor. Porque o versículo 5 que a gente até leu diz, lembre-se pois de onde você caiu, arrepende e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, você deixou de orar como você orava no começo. Se doer, fica tranquilo, viu? É que sinal que você está vivo. Se doer, que sinal é contigo, então. Você deixou de orar como orava antes. Você deixou de ler como você lia antes. Você deixou de meditar
como meditava antes. Jonatas, por quê? Porque a igreja de Éfeso, no começo, era uma igreja fervorosa, era uma igreja zelosa, era uma igreja, como eu disse, acolhedora. Eu estou falando com você hoje, olhar aqui para a câmera para não apontar o dedo para ninguém. Volte a fazer aquilo que você parou de fazer. Pare e pense. Nossa, irmão, você já deve ter falado isso em alguma oração. Eu tinha mais ânimo, eu tinha um pouco mais de pique. Consagração, não faltava um. Culto da tarde, e onde tinha culto da tarde eu estava lá todos os dias. Cultos, consagrações, ensaios, escola dominical, meditação da palavra. Ixi, irmão, ainda faz, sabe, a pessoa ainda se joga, mas eu fazia 2 horas brincando de oração. E hoje, 10 minutos, e olhe lá, com muito sacrifício. Mas você está aqui. Aleluia! Que bom que você está aqui. Por quê? Porque Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje, Efésios, para você voltar a fazer tudo aquilo que você faz. Senhor, mas eu te amo. Só da boca para fora não basta. Só falar que ama Jesus não vale a pena, não dá conta. Tem que fazer alguma coisa por Ele. E hoje Jesus está te chamando de novo para praticar o primeiro amor que você perdeu. Porque é muito gostoso, irmão, sentar e ouvir. Mas e o irmão do lado aí? Qual será a necessidade dele hoje? Qual será a preocupação dele hoje? Às vezes aquilo que está sobrando para tu é o que está faltando para o do lado. Isso em todas as áreas, viu? Falando só financeiro não, que a primeira coisa que vem na cabeça, fica tranquilo. Pode ser financeiro, material, físico, espiritual, o que for. Às vezes você está aí todo fervoroso, chega a estar explodindo de tanto poder e unção, glória. Mas tem alguém do teu lado que está, Senhor, eu estou aqui hoje só pela misericórdia. Posso pedir para ficar de pé? Fica de pé. Eu não vou chamar ninguém para frente, a não ser que você queira vir. Vocês me ajudam? Eu vou pedir um negócio bem simples, mas irmão, com coração, por favor, porque assim, não é a palavra que eu trouxe, mas o que Deus falou conosco nesta noite. Fica tranquilo que eu aprendi demais. É prática do amor, é a prática da comunhão. Eu quero pedir um negócio para você com muito carinho e com muito respeito. Se não for com a pessoa que está do teu lado, abraça alguém. Agora. Já. Pega alguém aí. Por favor. Isso, de lado, de frente, da forma como você achar melhor. Não fica ninguém sozinho ou sozinha. Por favor. O Jó está ali, corre alguém no Jó. A Keila está aqui. Cadê? Tem alguém para Keila? Se não tiver. Achou? Raquel? Vai lá, vai na Keila lá, ó. Tá chamando quem aí? Já tem 3. Ou a Keila vai lá. Você achou aí? Junta aí, Jó. E a Eliene, quando a Eliene voltar, junta em alguém, Eliene. Eu não vou falar nada. Não tenho nada aqui. Nada, acabou aqui, ó. Final. Todos abraçados. Por quê? Vocês me ajudam? Por favor, hein? Irmão, a gente falou sobre amor e comunhão dentro de uma igreja. Perdeu-se o amor. Como eu disse,
não é só falar que ama Cristo, é mostrar. É mostrar. E isso que você está fazendo aqui agora é um ato de amor e comunhão, com os seus olhos fechados, sendo família, sendo amigo, sendo alguém que eu nem conheço essa pessoa, não sei nem o nome dela. Você vai orar, se tu não sabe, pergunta. Você vai orar, por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja conhecida pelo amor ao próximo. Era uma igreja que tinha amor dentro do coração, irmãos, e eles faziam tudo uns pelos outros. E se você perdeu isso, quer seja dentro de casa, quer seja aqui na sua casa, quer seja dentro da igreja, para os jovens, os adolescentes, os que estudam, se você perdeu esse ato ou esse tato dentro da faculdade, dentro da escola, não se preocupa, porque não é o outro, é você. Deus está chamando, é você. Deus está chamando, é você. Volta ao primeiro amor, volta às práticas, volta a orar mais, volta a abraçar mais, porque o teu abraço, meu querido Labadaia, o teu abraço curava alguém, o teu abraço restaurava alguém. Parou por quê? Parou por quê? Pode ir. Vai orando aí, vai você orando aí, vai falando com Jesus, porque a Bíblia vai dizer que quando todos eles estavam juntos, havia um mover do Espírito Santo. O coração de todos vai ter que ser um só, e vai ter manifestação do Espírito Santo, vai ter agir do Espírito Santo, vai ter mover do Espírito Santo em nós, e tu vai levar para casa, oh glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glórias. Renova, Senhor, renova esse povo, renova essa igreja, Espírito Santo, com o poder do teu Espírito, renova a tua igreja, Espírito Santo. Se você tem unção, se você sabe que você tem dentro de você, transfere para esse irmão nesta hora, entrega ele nas mãos do Senhor, para que todo aquilo que é impedimento, glória, o barulho já começou a descer, o mover do Espírito Santo já começou a tomar conta da casa, o coração está sendo um só, o coração está sendo um só, o coração do povo, o coração da igreja está sendo um só. Transfere para ele o que você tem aí. Canta outro. Só mais um minutinho e eu termino. Ele precisa, tem alguém que está precisando aí, irmão. Tem alguém que está precisando ainda. Aguenta só mais um pouco aí do lado dele. Aguenta só mais um pouco do lado dela. Está precisando dessa injeção. Está precisando. Isso. Se Deus está te mostrando alguma coisa, não fala. Se Deus está mandando colocar a mão na cabeça, no coração, ponha. Porque enquanto houver, todos aqui precisam estar com o coração só. Com o coração só. Em um só. Em amor, em graça, em comunhão e a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoe este povo, Deus. Sim, Deus, abençoe esta igreja,
Que a graça, o teu amor, Deus, este encontro com Jesus Cristo, para voltarmos ao primeiro amor, Pai, para dizer que eu te amo e pratico estas obras, Pai, para olhar dentro dos olhos, meu Deus, Pai, dos nossos irmãos, para olhar dentro dos olhos, meu Deus, Pai, da minha família, e dizer eu te amo, com verdade, com graça, com poder, com o som do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa ninguém sair desse ambiente sem sentir o teu amor, sem sentir a tua graça, sem sentir o teu poder, sem sentir Jesus Cristo manifestando o poder dentro do teu coração, Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta igreja. Deus, eu entrego nas tuas mãos esse povo. Deus, que esse primeiro dia seja marcado na vida de alguém. Pai, que esse encontro possamos ver e entender aonde eu parei, o que eu deixei. Pai, para voltar mais forte, mais firme, mais alicerçado na tua presença. No nome do teu Filho Jesus.